Biografia resumida do filósofo Platão. Platão foi um filósofo grego antigo que é considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Foi discípulo do filósofo Sócrates. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório e caótico. O mundo espiritual é superior e eterno, e o que realmente existe lá são ideias, que só a razão pode conhecer. Platão nasceu em Atenas, Grécia, por volta de 427 a.C. Ele pertencia a uma das famílias mais nobres de Atenas. Como todos os nobres de seu tempo, recebeu educação especial, aprendendo a ler e escrever, música, pintura, poesia e ginástica. Ele é um atleta de elite e competiu nas Olimpíadas como lutador. Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que em grego significa ombros largos. Como descreveu em uma de suas muitas cartas, segundo a tradição familiar, Platão queria se dedicar à vida pública e forjar uma esplêndida carreira política. Platão tornou-se discípulo de Sócrates desde cedo, estudando e discutindo questões de conhecimento de mundo e virtude humana com o filósofo. Quando Sócrates foi condenado à morte por distorcer a juventude, Platão ficou desiludido com a política e resolveu se voltar inteiramente para a filosofia. Sua amizade com Sócrates quase o matou. Forçado a deixar a cidade, retirou-se para Mégara para viver com Euclides. Ele viajou para Cirene, Itália e Egito, onde foi exposto às grandes mentes da época. São 12 anos estudando e criando sua própria filosofia. Depois de retornar a Atenas aos 40 anos, ele abriu uma escola de estudos filosóficos, chamada Academia, enquanto mestres e discípulos se reuniam no jardim de um rico cidadão chamado Academus. Deram-lhe o treinamento intelectual necessário para formular suas próprias teorias e aprofundar os ensinamentos de Sócrates. Para perpetuar os ensinamentos do mestre que nunca havia escrito um livro, escreveu vários diálogos com Sócrates como protagonista, dando a conhecer os pensamentos do mestre. Em sua escola, Platão encontrou seus discípulos para estudar filosofia e ciência. No campo da ciência, dedica-se particularmente à matemática e à geometria. Mas o que o filósofo estava tentando transmitir era principalmente uma profunda crença na razão e na virtude, adotando o lema de seu mestre Sócrates: o sábio é a virtude. Esta foi a principal preocupação de seus últimos anos. Escreveu suas obras mais marcantes. Entre seus discípulos, aquele que mais se destaca é Aristóteles que, mesmo não concordando com seu mestre, é influenciado por ele. A influência de Platão foi tal que a Academia sobreviveu mesmo após sua morte aos 80 anos. Quando, em 529, o imperador romano Justiniano ordenou o fechamento da Academia, juntamente com outras escolas não cristãs, a doutrina já era difundida. Platão faleceu em Atenas, Grécia, no ano de 347 a.C. Para explicar seu pensamento filosófico, Platão escreveu em forma de diálogo, no livro sétimo da República, um famoso, O Mito da Caverna. Platão explica que a alma, antes de ser aprisionada no interior do mundo luminoso das ideias, tem apenas vagas lembranças dessa existência anterior. As ideias, para Platão, são objetos de pensamento e eternos e servem para explicar a aquisição de conceitos, a possibilidade de conhecimento e o significado das palavras. Dizia ele: as coisas se desfazem em pó e as ideias permanecem. Platão também é famoso por sua teoria da anamnese, de acordo com o qual, grande parte do nosso conhecimento não é adquirido pela experiência, mas já conhecido da alma no nascimento, pois a experiência serve apenas para ativar a memória. A República é uma das obras famosas de Platão,
é uma descrição do paraíso terrestre. Nele, ele tentou criar seu ideal, onde ele examinou quase todos os ângulos de visão possíveis. Ele descreveu um tratado de teoria política em que revela tanto tendências democráticas quanto defendendo o governo absoluto da sociedade pelos filósofos ou sábios, onde prevalece um forte igualitarismo. Para Platão, a sociedade ideal seria dividida em três levando em conta a capacidade intelectual de cada indivíduo. Agricultores, artífices e comerciantes, a primeira camada, mais presa às necessidades do corpo, seria encarregada da produção e distribuição de gêneros para toda a comunidade. Militares, a segunda classe, mais empreendedora, se dedicaria à defesa. Filósofos governantes, a classe superior, mais apta a usar a razão, seriam os intelectuais, que também o poder político. Assim, os reis deveriam ser escolhidos entre os filósofos. 30 obras de Platão sobreviveram disso, incluindo Fédon, sobre a imortalidade da alma e sobre a doutrina das ideias. As leis. Uma nova concepção do Estado. República. Sobre a justiça e o Estado ideal. Protágoras. Sobre o ensinamento da virtude. Banquete. Sobre o amor. Apologia de Sócrates. Autodefesa de seu mestre diante dos juízes. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. Até a próxima.